Olá a todos e todas, sobretudo. Vamos falar hoje sobre empoderamento da mulher, o que significa realmente o empoderamento da mulher na gestação. Empoderamento é uma palavra que se fala muito, virou moda, jargão, todo mundo vende empoderamento. Empoderamento parece ter sido, em muitos casos, informação, saber mais, o que não deixa de ser empoderamento. Eu vou agora trazer para mim aqui na nossa live a Carol, que vai me ajudar nessa conversa. Então, o empoderamento virou, em primeiro momento, a mulher saber coisas. Importante, porque a gente, de fato, é enganada muitas vezes pelos médicos, basicamente, simplesmente isso. Médicos, mães, sogras, maridos, etc. Né, Caroline? É. Então, primeira coisa, a gente tem que saber melhor e mais. Você estava falando que empoderamento ele não é só a informação, né? Então precisa se fazer algo com a informação, então seria ou a informação tem que ir além da informação? Seria alguma coisa nesse sentido? Então, eu estava pensando, enquanto estava falando, estava lembrando do meu livro, Empoderando as Mulheres. Também se chama Sim. Deusas na Gravidez, Parto e Pós-Parto. Porque a informação que corresponde na psicologia arquetípica Deus Atena, a informação, é conhecimento, é usar a própria cabeça, etc. Mas é por isso que eu coloquei todas as outras deusas, para mostrar que o caminho para o empoderamento, ele não é só racional. E também é ação, né? Você estava citando isso, é uma ação. Mas não basta só a racionalidade, né? Não é uma. É um pouco mais profundo, seria, né? Na questão de. É um pouco mais profundo, porque quando a gente está lidando com um bebê, uma gravidez, com uma situação assim que envolve as nossas emoções, os nossos medos também, o desafio, se a gente não tiver um autoconhecimento a capacidade de entender as nossas emoções, a gente não vai fazer escolhas que estão alinhadas com o nosso ser, né? A gente vai acabar delegando para outros as decisões. Então, o empoderamento tem muita ligação com esse reconhecimento, né? De si mesma, da própria vida. Quem você é, do que você está querendo, significa. Eu acho que a gestação é uma oportunidade para a gente se emancipar, para a mulher se emancipar da tutela Sim. das famílias, mães, sogras, para pessoas, né, mais velhas, mulheres mais velhas, do sistema, através dos médicos, e das relações com o marido, caso eles acham que sabem mais do que você do teu corpo e do que você sente, né? Eu acho que essa é a oportunidade. Agora, para fazer isso, a gente tem que entender um pouco melhor o processo da gravidez, entender melhor o que a gente sente, porque a gravidez vai trazer à tona questões pessoais, íntimas, profundas, emocionais, cada uma vai ter as suas, inclusive às vezes do próprio nascimento, da relação com a própria mãe, que é isso que eu exponho no livro. A relação com a própria mãe, por exemplo, é uma coisa importante para se processar, porque senão a mulher continua filha, ela não vai conseguir tomar decisões realmente autônomas. Ela é filha da mãe, é filha do marido, é filha do médico, né? É filha da sogra. Ela não é autônoma. É aquilo que você falou, fica sobre a tutela, né? E aí a gente não consegue se apropriar da nossa própria maternidade, né? E também Não tem se um pouco a ver apropria. com entrega também, né? Uma entrega, um assumir, que é aquilo que você fala do sim profundo, de assumir essa a própria história, né? Porque aí a maternidade já está fazendo parte da própria história da mulher. Mas assumir essa história, Assumir essa história com aquilo que ela carrega, porque ela é um momento de transformação do nosso corpo, das nossas emoções, da nossa visão de mundo. Então, a entrega é se entregar a esse processo de transformação que está acontecendo.
que não Mas é difícil, né? é. Então, por isso que, assim, não tem a ver simplesmente com pegar informações sobre fisiologia do parto. Isso é uma forma de fugir novamente do que está acontecendo dentro da mulher, né? Então, Sim. é uma entrega a uma transformação irreversível que vai modificá-la. E aceitar esse processo vai levar a uma melhor maternidade, vai levar a um início de maternidade mais verdadeiro, mais inteiro, né? Mais claro, mais responsável até. A mulher mais em posse de si mesma, como mãe, para tomar decisões e para fazer escolhas, para enfim, para descobrir até seu próprio modo de ser mãe. Mas isso tudo começa na gravidez, e tem mulheres, infelizmente, demais, que passam a maior parte da gravidez fazendo a vida normal, como Sim. se não estivessem grávidas, né? Demoram muito tempo para se relacionar até com a própria barriga. É verdade, é verdade. Mas isso é meio, como se fosse um consenso comum, né? Hum, É meio que também, é meio que é normal não ter essa relação com a própria barriga, é, não tem muito um estímulo. Eu não sei, mas eu percebi, mais na minha primeira gestação, né? Eu hum. percebi isso, que tem uma certa resistência a interagir com a barriga, porque dentro da barriga tá o bebê, né? Então, de ter aquela interação, é, mesmo de conversar, E por quê? pôr a mão. E por quê? Não, foi uma coisa que eu vivi, né? Mas Foi uma coisa que eu você falou vivi que é uma ali no momento. tendência, assim, as mulheres fazem isso. Eu acho que quem faz Não isso é as porque tem medo. mulheres, eu acho. Não, eu acho que não tanto as mulheres, eu acho que as pessoas, assim, no geral, elas não têm tanto uma coisa assim, não tem muito uma ligação, acham que isso não é importante, né? É como se a barriga estivesse separada do corpo, está acontecendo coisa lá, Hum, não tem nada a ver comigo, não é uma coisa assim, está acontecendo, e eu vou vivendo a minha vida. Essa separação mente-corpo que a gente tem. Mas a relação com a barriga, na minha experiência clínica, tem a ver com o aham. problema da relação da pessoa, da mãe gestante, com a mãe dela. Ah, é mesmo? É porque Olha. ela tá com dificuldade de se ver mãe, porque estar em relação com a barriga significa entrar no lugar, no papel da mãe, começar a sentir, a tocar essa realidade. Uhum. E quando e é o primeiro contato. Aí, quando a gente faz isso, a gente é remetido instantaneamente à relação que nós tivemos com a nossa mãe. Porque a mãe bebê é uma díade, como todo mundo fala. Díade quer dizer que é um objeto único, Tá junto, dividido em né? dois. É. Então, que você seja do lado do filho, do bebê ou da mãe, tanto faz, de uma certa forma. Quando você Uhum. é mãe, você volta nesse lugar. Quando você começa a se familiarizar com o papel de mãe, que deveria ser na gestação, você volta para essa bolha inicial que você viveu de mãe e filha, de mãe e bebê. E aí pode ter coisas que você não sabe como lidar. Aí você deixa a barriga, como se fosse um pedaço separado, né? Não faz parte Sim, exatamente do teu corpo. O teu corpo continua igual, sim. mas aí tem essa coisa aqui, né? Que tá crescendo Tá ali, né? Tá crescendo. crescendo. A gente vai no médico, a gente faz tudo o que a gente tem que fazer, a gente vai para o médico, vê os Sim, exames, e aí não preciso pensar mais em nada, né? Eu estou fazendo o certo e eu tenho que trabalhar, ganhar dinheiro e tenho que me preparar para depois, enfim. Então, sim, sim. É. E, e se pensa muito também assim na licença maternidade, como que vai fazer e tudo isso, mas essa tendência que é o normal, né? É essa falta de conexão com o nosso interior, né? Com essa prática de olhar exatamente. para. Nessa perspectiva que eu falei, o interior é o que tem por baixo da pele da barriga, que é
um útero com um saco amniótico com um bebê dentro. Não é o interior da alma, não tem alma, né? Falta alma. Então, empoderamento da mulher, para mim, eu venho falando isso há 20 e tantos anos, né? Não tem como existir sem envolver um processo interior de autoconhecimento e de responsabilização de si e de contato com as próprias emoções. O autoempoderamento não é um processo de cabeça. Foi vendido Isso não assim porque é fácil, né? é. Mas não é fácil, na verdade, né? Porque esse processo que você está falando, ele é um processo de dificuldade, porque você tem que entrar em contato com seus próprios conteúdos, com as suas próprias dificuldades e processar essas dificuldades demanda, né? A gente tem que Demanda. a gente tem que estar ali É. e tem que sentir. Igual você fala, tem que sentir o sabor da coisa, né? E assim, Isso porque a mulher não. Geralmente são mulheres que não processam o que elas sentem, passam batido, ou têm um processamento superficial, colocam ali uns rótulos que pegaram de cursos de autoconhecimento ou de, sei lá, o que contou alguém. Só que a gravidez traz conteúdos muito profundos. A gravidez obriga a um olhar, a se olhar, a parar para se olhar. E é isso que é difícil, porque está contra toda, muitas vezes, o estilo de vida das mulheres. Então, o que elas fazem? No máximo, elas vão procurar um médico melhor, né? Depois tem o nível superior assim, de empoderamento, que é saber aprender alguma coisa sobre parto e acaba aí. E isso é manter uma passividade, porque aí você vai estar delegando a terceiros o caminho, né? E você só vai deixar acontecer as coisas. Eu não quero saber, eu deixo acontecer e pronto. Alguém vai estar lá porque fazer para mim. porque se a gente for analisar, a gestação em si, a gente não é um processo consciente assim, agora estão mandando oxigênio para o bebê, né? Não é assim, né? A coisa, ela anda meio... tem uma inteligência ali funcionando, né? Mas ao mesmo tempo, que é aquela coisa da confiança na vida, a gente, né? A gente confia no próprio corpo, mas para também isso ser uma coisa que gera uma consciência, né? E uma transformação, eu acho que é esse mesmo caminho do empoderamento, mas o empoderamento onde a gente está se olhando e não acreditando naquele discurso que você falou, do poder e da facilidade, como se fosse uma coisa meio de motivacional, né? Então eu vou me motivar e aí eu vou ficar empoderada e aí eu vou conseguir fazer as coisas e é isso, e vamos lá. Não é bem assim. Não, exato. Então, eu acho que uma grávida deveria aceitar que ela está grávida, que ela está numa outra condição de vida de antes. Então, dedicar mais tempo para si mesma, para analisar, para sentir, para se perceber o próprio corpo, perceber o bebê dentro do possível, mas a se perceber é uma atenção que a gente dá ao bebê também. E começar a observar o que ela sente e aceitar os medos, as dúvidas, os questionamentos que ela vai vir a ter durante a gestação. Aceitar quer dizer, eu sinto isso, não fugir, não fingir, não mudar de assunto. Certo. Eu estou sentindo isso, eu estou com esse medo, eu estou com essa preocupação, eu estou com essa dúvida. Então, primeiro, aceitar que se tem, verbalizar, encontrar, escrever sobre isso, procurar alguém com quem possa conversar de uma forma autêntica, de uma forma livre de preconceitos, né? E que possa ajudá-la a se entender. Observar os sonhos, anotar os sonhos, anotar as próprias reflexões e começar uma jornada. A gravidez é também um momento de recuo para dentro, que a gente deveria respeitar.
E esse processo que você descreveu agora, é interessante buscar um atendimento em análise, Não precisa né? estar louco, não precisa estar, né, doente mental para procurar uma terapia boa, para ter Verdade, com certeza. é um facilitador. Eu acho que, né, eu mesma me considero uma facilitadora para a pessoa compreender essa fase da vida, o que emerge nessa fase da vida e como essas coisas que emergem se religam ao passado, porque ela tem uma história e tudo está coerentemente, de alguma forma, relacionado, e se preparar de verdade. Eu acho que a melhor preparação para o parto, a verdadeira, é a psicoemocional. Acho que para o parto, duas coisas é bom. É bom fazer a famosa yoga para gestantes, porque, entre Uhum. outras coisas, eu acho proporciona um alívio físico, proporciona um trabalho corporal. Sim. Se a mulher não fizer mais nada, isso já está bom. E proporciona um momento em que ela está mais parada, está com o corpo, está com uma vivência só corporal. E uma educação psicoemocional, que é uma educação, que é um aprendizado, que é aprender a se olhar, porque depois ela vai lidar com o bebê, que é psicoemocional, não é racional. Não, nem um pouco, nem um pouco. Imagina. Então, por É, isso que eu dizer que eles... o livro Meu Empoderamento das Mulheres, né, ele trabalha todas essas partes, literalmente uma preparação psicológica para a maternidade. Então, cada deusa representa um aspecto que tem que ser cuidado durante a gestação. E uma tá ligada à outra, né? É meio que uma meio que me chama a outra, né? É uma coisa meio assim, né? Sim, uma está ligada à outra, porque formam uma totalidade, um conjunto. E aí tem exercícios para a mulher poder aprofundar os temas, para poder escrever alguma coisa, ou até fazer, né? Dependendo das deusas, é como se fossem aspectos de uma casa, né? São quartos, são cômodos separados que Uhum. formam a casa inteira. Para a mulher entender essa e não ficar só no racional. É uma vivência, né? Esses exercícios proporcionam essa prática, uma vivência Isso, para integrar com o que para integrar com o que você tá ensinando no livro, né? Sobre cada uma delas. é, é. Então, acho que empoderamento é isso, sobretudo, é um olhar completo sobre a mulher como um todo, que transcende de muito o racional, ainda mais na época da gestação. E eu acho que a gente precisa ajudar a mulher a entrar nesse lugar em que ela é a parideira, ela não é a doula de si mesma, ela não substitui o médico. É claro que, dependendo das situações, ela tem que saber algumas coisas, né? Ela tem que saber para poder dizer não. Mas aí também as deusas servem para dar suporte emocional para aquela atitude racional que a gente às vezes tem que tomar. Porque a razão sozinha não faz a diferença. O que faz a diferença é ter uma estrutura emocional que banca o que a gente pensa e que embasa o que a gente, né, quer. Seriam fazer sabendo o que está fazendo, né? Ter consciência daquilo que está fazendo e o porquê está fazendo. E para onde se quer ir também, né? Ter um. Mas ainda você está com isso, você está ainda só no racional. No Ah, consciente, é ter os nossos conteúdos interiores, que são as nossas emoções, os medos, as memórias do passado, os traumas, as questões não resolvidas. A forma como a gente lida com essas coisas nos enfraquece ou nos fortalece. sim, Não é sim. só ter consciência, é ter uma Uhum. estabilidade emocional que permite que eu tenha consciência, que eu me dê conta, tenha consciência e banque o que eu quero. Se eu não tenho estabilidade emocional, aí chega meu Sim. maridinho e torce o nariz, eu desmorono. Chega um médico, eu não É, sei como fazer. Eu posso saber tudo na minha é, cabeça, mas não resolve. é. É verdade, é verdade. E a gente desiste muito fácil, muito fácil. A gente
a gente sente que tem uma verdade ali, mas a gente desiste, porque a gente fala, com certeza essa pessoa tá sabendo mais, então. E a gente vai mesmo, a gente vai naquela ideia, Porque naquela. não tem estrutura interna. Isso é falta de estrutura interna, de autoconhecimento verdadeiro, é falta de autoestima, né? De uma boa autoestima, de confiança em si, por falta de autoconhecimento. Então a pessoa não sabe discernir o que é realmente o pensamento dela, não sabe se quer justificá-lo com base em algo mais profundo para ela mesma, né? Não para os outros. E aí acaba facilmente sendo levada, ainda mais quando tem uma autoridade médica. Sim, sim, porque aí vira meio que também um jogo de poder, né? Que é lógico que o outro sempre vai ganhar. E aí a gente se perde, e a gente acaba entrando em caminhos que a gente não gostaria, na verdade, de entrar, Não. né? Por isso que no livro, por exemplo, a deusa Atena, que é a deusa que seria a deusa, né, o espaço da gestação em que a gente desenvolve inteligência, no sentido de conhecimento do que está acontecendo, descobre que os médicos nem sempre são honestos, que acontecem esses procedimentos e aqueles. Ela, com essa humanização que a gente teve, que é uma humanização assim por decreto-lei, né, toda racional, a gente tem uma inflação do neocórtex, a mulher sabe tudo, né? Mas ela não tem realmente poder. Não. Então, é uma deusa que joga, acaba funcionando em favor do sistema, porque amplifica o problema que nós temos hoje como mulheres, que está no racional, ou seja, está no mundo masculino do pensamento, e não está na inteligência das entranhas. Sim. Isso é empoderamento feminino, está na inteligência das entranhas, e confiar nisso, e estar conectada com isso, e não com masturbação mental. Isso daqui já basta os homens e os médicos fazendo isso. Então, a humanização que pega esse caminho é aquela que eu chamei de humanização por princípio, porque tem que acontecer, é uma humanização prepotente, é uma humanização, assim, superficial e mercantilista, porque parece que ela vende um produto que parece fácil, porque não toca os assuntos realmente profundos. E aí acaba complicando tanta coisa, né? Porque aí aparenta ser fácil, que se você seguir esse caminho, tudo vai dar certo para você. Aí quando você faz esse tal caminho, você vê que as coisas não são assim, né? Aí você entra, aí é complicado porque quando você tá nessa forma de pensamento, nessa atitude, você depois vai começar a perceber, né? E aí fica tudo mais difícil de lidar, assim. Fica mais difícil porque as coisas vão se acumulando, né? Vão acumulando. E aí e fica com a gente. Não tem como a gente E depois passar. você encontra se você confia, né, no pessoal da humanização, você confia para te ajudar a se empoderar. E esse pessoal foca, né, no conhecimento racional e nas regrinhas. São fáceis, então vamos sair da regra. E você não é bem sucedida nisso, você se sente ainda mais perdida. Você perde a confiança em você mesma, porque as pessoas a quem você delegou a ajuda para o teu processo de autoconhecimento estão praticamente te reprovando, direta ou indiretamente. Você Sim, perde o rumo ainda mais, pior do que antes, né? E então a gente acaba fazendo um desserviço enorme para a gestante com esse tipo de humanização. E quem faz esse tipo de humanização são pessoas que não fizeram nenhum trabalho anterior e que estão vendendo produtos e motivacional enfim, promovendo uma coisa. Mas o empoderamento de um ser humano só acontece incluindo toda a bagagem emocional, todos os processos mais profundos. É claro que a gente não pode resolver tudo numa gestação, mas por experiência, numa gestação, sempre aparecem os tópicos via sonho, via sintomas, via medos que a gente precisa resolver. Não é para resolver a vida inteira. Então, saber lidar com isso já é uma ajuda real
o processo de empoderamento da mulher. E dentro do processo de análise, a gente é aquilo que você sempre fala também, que a gente vai lidar com a nossa realidade, da onde a gente está, né? E com a nossa própria realidade. E a gente vai partir dali. Então, eu acho que é sempre. Eu não sei, eu gosto muito de falar isso, porque eu acho que faz tanto sentido e é tão precioso isso, sabe? Porque eu acho que é isso que deixa a vivência. Não fica não cria uma mulher ideal, humanizada, uma gestante, mas a gente não achata todas as mulheres e violenta a realidade delas. A gente não impõe nenhum desfecho de parto, né? A gente quer o processo analítico, só que aplicado à relação com a gestante nesse momento da vida dela, né? Que ela tem um desejo, que às vezes pode ser pequeno comparado àquilo que ela pode alcançar, que a gente gostaria, assim, que a gente acha bom, mas ela tem um desejo e a gente começa a partir desse desejo e seguindo respeitosamente o processo dela, sem deixar de apontar para além, né? Mas sem forçar nada e compreendendo para que ela caminhe até onde ela puder chegar. Sim. É isso que eu acho. Aí sim que a gente tem o empoderamento, a gente enraiza algo nela que nunca vai sair. Né? Não vai mudar, não vai voltar atrás. Ai, que lindo! É muito lindo isso, é maravilhoso, meu Deus. Que assim, eu não sei se eu sou suspeita para falar, mas é que realmente, para mim, é uma das coisas mais lindas que existem no mundo, assim. É bonito demais de ver esse processo, de viver esse processo e saber que realmente é possível, sabe? Esse desenvolvimento interno. E a maternidade realmente está muito ligada nisso, né? A vivência da maternidade, o empoderamento. Eu acho assim. Então, eu queria lembrar do nosso cursinho. A gente tem um curso mensal, são 4 encontros, que tem esse olhar, né? Que a Carolina facilita, que tem esse olhar. Tem informações técnicas, informações sobre a fisiologia? Tem informações sobre os períodos gestacionais? Tem. Mas o que queremos fomentar é essa troca das mulheres, essa colocação, se dar conta de onde estou, para onde estou indo, o que eu sinto, não só o que eu quero, o que eu acho das coisas, meus medos, e tentar ajudá-las. São só 4 encontros, é um começo de conversa, mas são encontros gratuitos que a gente vai renovando a cada mês, a gente renova a turma. Então, a próxima vai começar semana que vem. Quem quiser ainda se inscrever, tem ainda algumas vagas, porque é um grupo pequeno, justamente para favorecer uma relação, né? Então, a gente está trabalhando nessa direção, em promover um empoderamento que seja baseado no processo individual de cada uma, e a partir dali a gente ajuda dentro do possível, né, cada uma. Depois, se a pessoa quiser, a gente tem possibilidade de continuar esse caminho também individualmente, fazer uma coisa mais aprofundada psicológica, etc, né? Com certeza. É só escrever aqui pra gente, a Caroline vai responder e vai colocar no grupo de WhatsApp que já está pronto. Já está pronto, já tem algumas gestantes também com a gente, né? Isso. E o WhatsApp está disponível no link da bio, o link direto, é só mandar uma mensagem e aí eu adiciono quem quiser participar. Perfeito. Tá bom, então, Caroline. Um abraço a você, um abraço a todos. Um abraço. Final de semana. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até.